É, Antes de tudo, né, como sempre, a gente precisa dar alguns avisos de que a presença está sendo tomada automaticamente pelo Zoom. As palestras vão ficar gravadas e disponíveis depois no nosso canal no YouTube, Semana da Química que é USP. As perguntas devem ser feitas apenas pelos forms que a gente vai enviar aqui no chat. E no final dessa palestra, a gente vai realizar um sorteio correspondente à palestra de ontem, Química dos Oceanos, na qual a gente vai sortear o livro Teoria dos Jogos. E o sorteio referente à palestra de hoje, a gente vai fazer uma live no nosso Instagram, então segue a gente lá, @Semana da Química USP. E é isso, agora finalmente, né, vamos dar início à nossa palestra com o tema Astrobiologia, uma ciência emergente. E quando a gente pensa em astrobiologia, ao mesmo tempo que parece ser um termo muito chique e muito complexo, também é muito simples, né? Porque, afinal, biologia a gente aprende desde criança, que é o estudo da vida, e astros são essas coisas que a gente vê no céu, né, basicamente. Então, será que a gente poderia definir a astrobiologia como estudo da vida fora da Terra? Só que antes da gente estudar a vida fora da Terra, não parece um pouco mais lógico que a gente primeiro tente entender a vida aqui dentro do nosso planeta e como surgiu e em quais condições isso aconteceu, para depois a gente buscar essas referências lá fora? E será que outros tipos de ambientes, eles permitiriam o surgimento de outras formas de vida sem ser essas que a gente está acostumado por aqui? E como a gente saberia definir o que é vida? Enfim, são milhares de perguntas que a gente pode fazer e por isso a gente convidou o doutor em Química, professor Fábio Rodrigues, que ele é graduado no curso de Ciências Moleculares pela USP, que é um curso bem interessante, acho que não é todo mundo que conhece, então quem quiser dar uma pesquisada é bem interessante. E ele também é coordenador do Laboratório de Astrobiologia da USP, e ele também é autor desse livro aqui, gente, que é Astrobiologia, uma ciência emergente, que é um livro muito bom, que eu super recomendo para quem quer introduzir um pouco no assunto. Ele é um dos autores, né? Então são vários professores que fizeram esse livro. É mais científico, mas é bem bacana para quem tem interesse. Então, é isso. Ele é uma grande referência desse tema aqui no Brasil, então é com grande prazer que eu introduzo para vocês o professor e passo a palavra para você, se você quiser começar, por favor. Olá, boa noite, pessoal, tudo bem? É um grande prazer estar aqui. Tenho que agradecer o convite, agradeço a Rebeca por essa introdução muito boa, muito simpática, né? Muito legal e falando muito bem, fazendo propaganda sobre astrobiologia de uma forma muito boa, né? E eu espero que vocês gostem também. Vocês perceberam que a Rebeca gosta bastante desse tema. Eu também gosto muito, né? Obviamente, senão não trabalharia com isso. Espero que vocês saiam daqui também gostando, um pouco de curiosidade e um pouco de fascínio por esse tema. Bom, então vamos lá. Eu vou começar a falar, né? Essa área chamada astrobiologia, uma ciência emergente. Mas antes de falar disso, né? Então eu sempre começo, né? Começar com essa reflexão. Um dos grandes pioneiros da ciência de foguetes, da cosmonáutica russa, né? Esse russo Konstantin Tsiolkovsky, que ele dizia o seguinte: a Terra é o berço da humanidade, mas ninguém pode viver no seu berço para sempre. O que ele queria predizer? Fazendo uma analogia de uma criança que sai do berço e ganha o mundo, falando assim, a humanidade ainda está no seu começo. Quando a gente avançar como civilização, a gente tende a sair do nosso berço. Então, como se fosse natural a gente buscar o espaço, né? Aí, recentemente, essa discussão voltou à tona, o próprio Elon Musk, né? O Elon Musk, vocês devem lembrar, aquele milionário, dono da Tesla, da SpaceX, que está envolvido nas viagens espaciais, ele lançou, né, exatamente essa frase, que é mais ou menos no mesmo sentido que eu coloco aqui, essa história da gente buscar ambientes habitáveis fora da Terra. Ela é só uma curiosidade científica ou uma necessidade de sobrevivência? Né? Ele diz de forma bem clara que a humanidade aumentaria a sua chance como espécie de sobreviver a uma catástrofe se a gente se tornasse uma espécie interplanetária, ou seja, aprendesse a povoar, né, outros planetas. Claro que isso está um pouco longe, mas a gente está traçando agora, né, o ritmo do que vai ser o nosso futuro. É essa a ideia que a gente está falando. Está começando agora um processo que lá no nosso futuro, né, vai daqui a 200, 300 mil anos, a gente vai estar numa situação completamente diferente. Mas eu acredito, gente, que nos próximos 50 anos, nós todos vamos viver para ver uma revolução que está acontecendo. Então, fica aqui essa pergunta. Será que é só uma curiosidade científica? Ou será que também é um caminho natural e uma necessidade de sobrevivência? Né?
A gente sempre brinca, né? Lá nos anos 60, 70, não sei se alguns de vocês já viram, tinha desenhos, né? Os Jetsons, que eram carros voadores, viajando em outros mundos, heróis que viagens interplanetárias. Aí a gente brinca que a ciência teve que dar uma pausa em conquistar carros voadores, porque teve que provar que vacina funciona, que a Terra não é plana, não é em formato de rosquinha, de dinossauro, né? Que a Terra é redonda. Mas a ciência ainda é muito otimista e ela acredita, né? A gente, como cientista, acredita na ciência e no poder do conhecimento, né? Nada mais atual do que esse debate com ciência. Ciência, gente, ela está sempre, né, buscando aperfeiçoar o nosso conhecimento. Bom, outra coisa que vocês viram recentemente no noticiário, né? Turismo espacial, esses lançamentos, né, de sondas, de foguetes para o espaço. Aí muita gente fala, mas, né, isso é coisa de corrida de milionário, né, e só fica fazendo isso, que coisa boba. Mas será que isso não está lançando as bases hoje para a exploração, né, espacial do futuro? Para exploração, para mineração, para obter minérios de um meteorito, de um asteroide, para uma base lunar, para uma base em Marte. Então, que hoje talvez possa parecer bobo, né? Simplesmente vamos vender voos. Essa aqui é a foto do primeiro turista espacial, né, que os russos levaram. Será que isso não está lançando as bases para daqui a, né, 50 anos, 100 anos, uma revolução? Eu vou, né, mostrar alguns dados para vocês para mostrar por que essa área é importante. Além de uma curiosidade científica, né, é importante. Esse é um documento que está em inglês mesmo, né, mas um documento oficial da NASA mostrando o retorno dos investimentos. Lá, o programa Apollo, lá nos anos de 1970, né, o cálculo que eles fazem é que para cada $1 investido em ciência na exploração espacial naquele período, retornou para a economia $7 a $8. E que a longo prazo, né, essa corrida espacial, ela vai gerar, para cada $1 investido, vai gerar $40 de economia global. Aí você vai falar, mas a gente tem tanto problema aqui na Terra, por que nós estamos pensando no espaço? Aí eu dou um exemplo para vocês, gente, que eu acho que todo mundo vai sentir na pele, né? Lá nos anos, né, 1940, 1950, 1960, começa aquele período da Guerra Fria, né, no pós-Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos e União Soviética, num planeta devastado pela guerra, começa a investir na corrida espacial. Eu vou falar um pouquinho da corrida espacial. Muita gente achando que era bobagem, mas ficar ganhando espaço, a gente tem problemas aqui na Terra. Bom, hoje, na pandemia 2020 e 2021, como que nós estamos tendo essa conversa? Pela internet, certo? Como que a comunicação no mundo de 2020 é possível? Por satélite, né? Então, a gente só está conversando aqui porque lá, há 50, 60 anos atrás, estava sendo investido em ciências espaciais. A gente só está aqui conseguindo alimentar uma população de 7 bilhões de pessoas porque a gente tem sensoriamento remoto na agricultura. Vocês, né, depende de onde vocês estão aí, se choveu na casa de vocês hoje, se fez frio, vocês só sabem a previsão do tempo porque a gente tem monitoramento climático por satélite. Então, aquilo que parecia há 50, 60, 70 anos atrás inútil no mundo pós-guerra, hoje é fundamental. Além de outros produtos, né, que foram gerados, espuma viscoelástica de travesseiro, começa com material de banco de astronauta. Tecidos sintéticos começam com roupa de astronautas e vêm para a nossa realidade. Vários produtos, processos, materiais foram criados para resolver problemas, né, da exploração espacial e acabaram sendo parte do nosso dia a dia. Isso não é, quando a gente fala assim, uma viagem para Marte custa $1 bilhão, né? Não é $1 bilhão que você pega em um saco de dinheiro ou em barras de ouro, né, e joga lá em Marte. É $1 bilhão investido em formação de pessoas, de recursos humanos, de novas tecnologias. A ciência é assim, gente. A ciência não é direcional. Eu invisto em uma coisa, eu pesquiso uma coisa, mas eu descubro outras, né? Esse processo ele é usado para outras coisas. A astrobiologia é assim, né? O que a Rebeca colocou no começo, muito bem colocado, né? Para a gente entender a vida fora da Terra, a gente precisa entender o nosso planeta. Então, nós estamos entendendo melhor o nosso planeta, né? Nós estamos entendendo melhor a nossa vida. Isso tudo, gente, é de extrema importância de vocês entenderem como a ciência funciona.
Uma ciência que parece básica, sem nenhuma aplicação, daqui a pouco dá base para uma nova aplicação, né? E esse turismo espacial hoje, que pode parecer bobo, pode estar lançando a base para daqui a 50, 100 anos, uma nova realidade, né? Uma nova realidade mundial com novas tecnologias se tornando, né, de fato, real. Tá? Então, é importante que a gente entenda como funciona a ciência e mostre que tudo isso que eu vou mostrar hoje, além de uma curiosidade científica, está aumentando o nosso conhecimento sobre o nosso próprio planeta. Eu também gosto sempre de começar contando uma história que eu acho muito legal e muito ilustrativa, né, de como a ciência funciona. A senhora Guzman era uma mulher muito rica, lá em 1900, né, cujo filho era um entusiasta na época do assunto comunicação extraterrestre. E ela dá um prêmio via Academia de Ciências da França, um prêmio científico, para que ele consegue estabelecer comunicação extraterrestre, mandar um sinal e receber resposta. O legal é que esse prêmio, né, a curiosidade é que esse prêmio excluía Marte. Por quê? Porque eles achavam que Marte era óbvio que tinha vida, e então eles queriam um lugar mais desafiador. Vida inteligente que se comunicasse, né? Era óbvio que tinha. Passados 121 anos, a ciência está procurando o quê? Uma mísera bactéria, um pouquinho de matéria orgânica lá, né? Como que muda tanto? Como que a ciência mudou tanto o nosso paradigma? A ponto da Academia de Ciências da França está dando um prêmio para comunicação extraterrestre e agora a mesma comunidade científica está falando, se tiver bactéria em Marte, nós somos felizes. Se a gente olhar, né, algumas imagens de como ocorriam observações astronômicas e a sua evolução. Christian Huygens, um dos grandes astrônomos, o pai da astronomia moderna, né, um dos grandes, 1650. Essa foi a observação que ele fez de Marte. Giovanni Schiaparelli. Schiaparelli era um italiano, né, 1888, que observou o que muita gente atribuiu a canais de irrigação. Olha o prêmio Guzman lá, só uma década depois, né? Parecia canais de irrigação do polo para o Equador, feito para a civilização inteligente. Não era, gente, não é. Isso é meramente uma estrutura geológica. Mas quando foi olhado, muita gente achou que isso podia ser alguma construção feita por uma civilização inteligente. Quando você muda já, né, algumas décadas depois, para a visão telescópica em 1960, essa observação de Marte, imagens do Hubble, aquele grande telescópio que a gente teve, né, 1997, 2002, uma sonda que sobrevoou Marte, né, essa imagem que ela teve. Isso aqui é uma das primeiras imagens que a sonda Curiosity, lá em 2014, tirou. Isso aqui é um orifício, um furo de 1,6 centímetros de diâmetro. Olha a imagem de altíssima resolução, né? Então, nós saímos, em poucos séculos, né, de um rabisco na caderneta de um astrônomo, saímos em 100 e poucos anos, né, de um desenho que o astrônomo olhava, interpretava e desenhava, para imagens pragmáticas e para conseguir, de fato, chegar na superfície de Marte, ter uma imagem com essa resolução, né? Ou seja, a gente saiu de uma área especulativa, como seria a vida em Marte, como seria a vida no Sol, como seria a vida em Vênus, como seria a vida na Lua, para experimental e observacional. Será que existe vida em Marte? Poderia existir vida em Vênus? Tem condições de existir vida no Sol? A Lua seria habitável? A gente consegue experimentar, observar. Olha a qualidade de uma imagem como essa, né? E claro que sempre tem, né? Sempre tem um meme para tudo, então surge aquela piada, né? A foto de Marte, a gente consegue tirar fotos muito boas de Marte, mas a foto de um ladrão de banco, a gente não consegue ter uma boa resolução, né? Os memes chegaram até Marte, gente. O meme está sempre à frente da gente, né? Bom, só para vocês acharem, né, que a área está pouco interdisciplinar, que já tem astronomia, biologia, química, vamos pôr um pouquinho de história aí no meio para animar a coisa. Como eu comentei com vocês, a corrida espacial, né? Guerra Fria é um período de grande avanço tecnológico e domínio da tecnologia espacial. Estados Unidos e União Soviética disputando a supremacia política, econômica e tecnológica. Como, né? Guerra política e econômica de dominação do mundo. Guerra cultural, comunistas versus capitalistas, né? Polarizando o mundo, né? Colocando contra, né, quem era a favor do comunismo, a favor do capitalismo.
uma guerra cultural e uma guerra tecnológica. Quem era capaz de ter mais tecnologia, né? A União Soviética vence sistematicamente vários, né, momentos. O primeiro satélite no espaço, Sputnik 1, primeiro animal no espaço, a cadela Laika, né, que ela morre, depois os Estados Unidos manda os macacos, né, a Able Bay. União Soviética, a primeira sonda a se chocar com a Lua, primeiro homem no espaço, 1961, né? Então, consegue mandar o primeiro homem no espaço. Os Estados Unidos só vence, né, essa corrida espacial pisando na Lua. Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins. Tá? Não acreditem em fake news de que eles não pisaram na Lua, de que foi tudo filmado em Hollywood. Né? Não, foi, de fato, a humanidade conseguiu chegar na Lua em 1969. Né? Esse processo, então, é aquilo que eu falei, gente, é muito dinheiro envolvido por uma disputa, né, que pode parecer uma coisa boba num país pós-guerra, mas isso lançou as bases de toda essa comunicação por satélite, de tudo que nós temos hoje, das ciências de satélites e dessas possibilidades de explorar outros planetas, né? Nesse momento, então, após a conquista da Lua, muitas missões foram lançadas, sobretudo para Marte, próximo da Terra, e possível de abrigar a vida. Bom, o que é importante, né? Esse momento, então, né, você começa a se preocupar com duas coisas. Saúde dos astronautas no ambiente espacial, então você coloca a medicina dentro de uma área puramente tecnológica, que era a engenharia, falar como que é a saúde deles. Então, entrou a biológicas, a medicina, a saúde, e você começa a se preocupar com outra coisa também. E se tiver vida na Lua e trouxerem para cá? Né? Faz muito tempo que eu dou esse exemplo nas minhas palestras, ele nunca foi tão... Né, a gente sentiu na pele. Poderia causar uma pandemia. Né? Parecia antes da pandemia uma coisa distante, agora se parece, a gente entende que é uma pandemia. E se tivesse vida na Lua, e se os astronautas voltassem e trouxessem uma bactéria para cá? Então se torna importante esse estudo sobre, né, mais geral, investigação sobre efeitos de ambientes espaciais e organismos vivos, incluindo a possibilidade de busca fora da Terra, inclusive para proteção planetária, proteger o nosso planeta de alguma coisa. Mas também para responder uma pergunta extremamente, né, enraizada na nossa cultura popular. Estamos sós no universo? Né? De onde viemos, para onde vamos, estamos sós. Né? Então, nessa guerra cultural, né, nesse momento de Guerra Fria, se torna interessante um assunto que mobiliza a sociedade. E a astrobiologia, né, na época chamada de exobiologia, biologia fora da Terra, depois ela ganha esse nome de astrobiologia, né, porque se percebe que ela não é uma biologia fora da Terra, né, ela é uma biologia que estuda a Terra como modelo. Então, tem esse grande apelo popular que justifica esses projetos. Né? Então, o que é a astrobiologia? Ela não é propriamente uma nova disciplina. É um novo enfoque para antigos temas já existentes. Quer dizer, não é que os temas são novos, né? Mas é um novo enfoque. Origem e evolução da vida. Então, como que a vida se origina e evolui num planeta? Como que ele se distribui? Seja a distribuição no nosso planeta, nos ambientes mais extremos do nosso planeta, seja pensando na distribuição no universo. Né? Futuro da vida. Como que a vida reage às alterações planetárias, alterações do nosso Sol? Como que ela reage, como que ela se altera? Então, essas são algumas das perguntas. E quem é o tal do astrobiólogo? Apesar do nome remeter diretamente à astronomia e biologia, né, nós temos também físicos, químicos, né, biólogos, astrônomos, geólogos, engenheiros, cientistas planetários, filósofos e muitos outros que estão interessados nesses temas. Então, é uma área que precisa de pessoas de diferentes áreas trabalhando com esse tema em comum. Né? Não é propriamente, né, a gente não está querendo ler uma pastoral, a gente não está querendo adivinhar nada, a gente está querendo usar metodologia científica, né? Não necessariamente procurar aliens, homenzinhos verdes, mas para entender um pouquinho da vida da Terra, do nosso universo. Muito rapidamente essa história, então, gente, é a história do nosso universo, das conexões. Né? Então, rapidamente, Big Bang, uma das teorias de origem, né, do universo. Uma das coisas que forma aqui, que é importante, gente, olhar agora, estrelas e supernova. Estrelas, gente, e supernova são as fábricas de elementos químicos. As estrelas, elas formam, tipicamente, até o ferro
E esses outros elementos químicos são formados por explosões de supernova, eventos de alta energia que explodem. E formam toda essa nossa tabela periódica que a gente conhece. A química, ela estuda o quê? A reorganização dos elementos que foram criados nas estrelas de supernovas, né? Eles chegam até a gente. Você já deve ter ouvido uma frase do Carl Sagan, muito famosa: somos todos poeira de estrelas. Somos poeira de estrelas porque são estrelas que explodiram, liberaram toda essa diversidade química, que é a tabela periódica, que depois se reorganiza, né, na forma de moléculas, inclusive no meio espacial. Por exemplo, né, na tal da astroquímica. Então, mas aí você pensa, bom, o espaço ele é vazio, de fato ele é vazio, né? Se aqui 1 centímetro cúbico de ar aqui na Terra, a gente tem da ordem de 1 mol, de 10 a 23 moléculas, é muita molécula, no espaço a gente tem às vezes uma molécula por centímetro cúbico, é muito difícil elas se encontrarem. Quais são os cenários mais prováveis de ocorrer, né? Nuvens gasosas, né? Esse aqui é uma região gasosa de formação, né, de planetas, de formação química, em corpos gelados, em cometas e asteroides. Esses ambientes são ambientes onde essa astroquímica tem uma grande tendência a acontecer e pegar aqueles elementos químicos formados e se reorganizando. Então, no ambiente espacial, a gente acha uma diversidade de moléculas aí, né, de vários tipos, com vários elementos, espécies neutras, íons, radicais, compostos contendo carbono, hidrogênio, oxigênio, cadeias carbônicas longas. Fábio, por que você tem um destaque para isso aqui? Vocês já devem ter ouvido, né? Os elementos essenciais para a vida. A astroquímica forma moléculas orgânicas interessantes para a vida, né? Alguns dos cenários de origem da vida na Terra também incluem material trazido de fora. Por isso que eu estou dando alguns destaques. Mas vocês entenderem, né, que a química ocorre aqui na Terra, a química ocorre no espaço, a química está ocorrendo em todos os lugares. A química é a ciência que estuda todos os fenômenos de por que essas moléculas se juntam, quais são os processos que levam a ela, que tipo de produto se forma, né? A química é a ciência que está estudando, então, esse reordenamento, essa construção de novas moléculas, entre outras coisas, claro, né? Seja na Terra, seja fora dela. Bom, vários processos aqui ajudaram, né, a formar esses elementos que formaram, né, planetas. A Terra, entre outros planetas e luas. Vamos olhar para a Terra um pouquinho, né? Eu vou separar a Terra em 2 processos, né? O processo de formação do planeta, uma bola de chamas que vai resfriando, formação de minerais da crosta, começa a formar atmosfera, oceano, continentes, as derivas do continente, os ciclos geoquímicos, uma série de reações químicas, inclusive, acontecendo na atmosfera, nos oceanos, né? Nessa parte líquida do planeta. Esse é o planeta se formando, né, o ambiente. Mas em determinado momento, começa a surgir essa química pré-biótica, um aumento de complexidade química. Átomos viram moléculas, que viram macromoléculas, que viram estruturas supramoleculares, que viram esse fenômeno emergente que a gente chama de vida, né? Processo emergente, a gente dá esse nome porque a soma das partes é diferente do todo. Quer dizer, a vida não é só a soma de várias partezinhas. Ela é uma entidade com característica diferente, né? Vários cenários possíveis para a vida, né, hoje da vida na Terra, catálise dos minerais ajudando a formar esse processo, fontes hidrotermais de fundo de mar. Ciência ainda está conhecendo bastante esses processos, tá? O fato é que chega um determinado momento que surge a vida. Vida altera o ambiente, ambiente altera a vida num ciclo de constante retroalimentação, um alimentando o outro, né? Um exemplo. Surge aqueles organismos que liberam oxigênio. Então, a nossa atmosfera, no início, era abiótica, anaeróbica, sem oxigênio, né? Aí, surge a vida, surgem organismos fotossintetizantes que liberam oxigênio. Quando eles liberam esse oxigênio, eles oxidam, eles atacam, eles mudam a composição da nossa atmosfera. Agora, esse oxigênio é um gás extremamente reativo, né? Vários
organismos morrem. Então, você tem provavelmente uma das primeiras extinções em massa, né? Então, isso, nós estamos falando de bilhões de anos atrás, né? 2 bilhões de anos atrás. Então, a vida alterou o ambiente que era anóxico virou oxigenado, e o ambiente responde e altera a vida, quer dizer, mata aqueles organismos que não se adaptam ao oxigênio. Quem que sobrevive? Aqueles que se adaptaram. Então, esses processos de retroalimentação, de alimentação entre a vida e o ambiente, né, surge, então, disso a evolução e a diversificação. Isso permite que a gente pense no futuro da vida, quer dizer, como que a vida vai responder daqui a um bilhão de anos, quando o nosso Sol aumentar de tamanho, quando o nosso sistema mudar, quando acabar o campo magnético da Terra. Não estou falando nada disso que vai acontecer amanhã, gente. Eu estou falando disso de coisas de milhões a bilhões de anos, né? Mas permite a gente entender. Permite a gente entender também mudanças planetárias de curto prazo se a gente continuar causando aquecimento global, né? Tem uma frase, né, muito interessante de um líder político que fala o seguinte: o planeta vai achar uma solução para o aquecimento global. O que nós não sabemos é se essa solução inclui os humanos ou não, né? Porque a vida, a gente vai resistir, a vida como um todo. Mas será que nós, humanos, vamos resistir a uma mudança brusca do planeta? Será que os coelhinhos, que as raposinhas fofas vão sobreviver? Eu não quero ser responsável pelas mortes das raposinhas fofas, adoro as raposas, né? Então, o nosso pensamento do aquecimento global não está tratando a vida do planeta como um todo, né? Nós temos organismos de fundo de mar que nem vai sentir diferença caso apague o nosso Sol, caso mude a temperatura da crosta do planeta. Mas, né, será que os humanos vão sentir? Será que isso que a gente conhece vai ser possível? Apesar de ser uma discussão que ela tem um lado egoísta, ela é uma discussão extremamente importante e merece ser feita. Mas então, gente, vários cientistas, várias áreas da ciência estão estudando exatamente esses processos de interação vida e planeta. Como que o ser humano consegue mudar o planeta, até quando, antes que o planeta responda e cause catástrofes climáticas, né, mudanças muito bruscas e por aí vai, né? Bom, eu falei disso da Terra, porque isso nos permite pensar o quê? E outros planetas, outras luas, né? Eles podem ter sofrido processos como esse, né? Aumento de complexidade, formações de continente, formações de atmosfera, de oceano. Podem, não sabemos, né? Qual que é a lógica, então? É possível, a gente precisa conhecer muito bem os processos aqui da Terra, né? Para conectar esse conhecimento, entender o nosso planeta, para conectar, entender se esses processos poderiam acontecer em outros planetas. Então, o que a astrobiologia se propõe? A entender a vida no nosso planeta e os ambientes extraterrestres, para tentar juntar e ver se essa vida poderia existir em outros ambientes, né? Bom, então, dessas principais áreas da astrobiologia, vamos dar um enfoque para o tema de distribuição de vida, né? E particularmente vida fora da Terra, e vamos tentar responder essa pergunta sobre busca de vida fora da Terra. Primeira pergunta que vem em mente a gente é por quê? Por que procurar, né? Na verdade, eu já respondi uma parte, né? Quando eu disse que esse tema é extremamente enraizado na cultura popular. A gente tem essa curiosidade. Nós temos religiões, mitos de origens, né? Folclores, uma série de filosofias baseadas nessa questão, né? Em vida vindo de outros planetas, né? Essa pergunta permeia a humanidade há milhares de anos. A pergunta: estamos sozinhos no universo, né? Agora, cientificamente também, será que a vida teria uma origem, um funcionamento diferente dessa que a gente conhece aqui na Terra, né? Ou será que elas são tudo muito parecidas, a nossa vida e uma outra vida extraterrestre? Achar formas diferentes de vida poderia ajudar a uma definição mais completa de vida, né? A primeira pergunta justifica-se por motivos culturais, né, curiosidade, mas também por motivos científicos. Bom, segunda pergunta, então, né, já convenci vocês que vale a pena procurar, mas aí vocês se perguntam, onde? Né? Então, eu vou olhar para o céu, né? Então, eu olho, essa aqui é a Via Láctea, né? Isso aqui não é um mapa de shopping, mas você está aqui. A Via Láctea tem 50 mil anos-luz de raio, tamanho, da ordem de 200 bilhões de estrelas, né?
Claro que quem mora em São Paulo não vê um céu assim, né? Eu, particularmente, não vejo em São Paulo, já vi em regiões desertas. Esse aqui é o Atacama. Se você olha para o céu, supondo que você consiga estudar 0,01% da Via Láctea, ainda assim são milhões de alvos possíveis para estudo. Qual que vale a pena estudar? Onde que os astrônomos, né, vale a pena estudar quando a gente está pensando em vida fora do nosso sistema solar? Nossa, são tantas estrelas, Fábio, como que eles fazem, né? Eu vou te dar um exemplo de um conceito bem interessante, que é o de zona de habitabilidade. Olha o nosso Sol aqui, tamanho, né, uma massa do Sol. Aqui é a zona habitável, né? A Terra está bem aqui no meio. Marte está fora, Vênus está fora. Se a estrela é mais quente, essa zona de habitabilidade está mais longe, quer dizer, uma estrela maior, mais quente, essa zona está mais longe. Se a estrela é menor, mais fria, essa região, essa zona está mais próxima. Ela é definida com base na temperatura necessária para ter água líquida. Então, esse é um conceito que a ciência criou. Fala, poxa, água é fundamental para a vida como a gente conhece. Nós bebemos água, eu estou aqui tomando o meu chá. Nós estamos preocupados com a seca no Brasil, porque água é fundamental para a vida. Água é fundamental na agricultura, é fundamental para animais domésticos, para a criação de gado, para seres humanos e também para micro-organismos, né? Por quê? Todas as reações químicas nossas acontecem na célula em água. Então, a ciência acredita que água líquida é importante para a vida. Se eu estou muito perto da estrela, eu tenho água, né? Ela está muito quente, ela virou vapor. Se eu estou muito longe, ela está muito fria, virou sólido. Se eu tenho uma estrela mais quente, eu tenho que ir mais longe para ter a temperatura necessária para a água líquida. Então, se eu olho milhões de alvos, né, vocês vão ver eventualmente no jornal, foi descoberto um possível planeta habitável. Gente, habitável é diferente de habitado, né? Totalmente diferente, estamos falando de habitável. Capaz de suportar a vida, não que tenha vida, né? Vocês vão ver lá, saiu no UOL, no G1, reportagem. É um possível planeta habitável. Os astrônomos olharam uma estrela, viram que naquela distância existe um planeta, porque pode ser que não exista um planeta, né? Existe um planeta da distância adequada para ter água líquida. Então, esse planeta se torna um possível alvo, né, de suportar uma vida como a gente conhece. Então, o primeiro lema da NASA, né, de busca de vida fora da Terra, é exatamente esse: siga a água. Seja para decidir aonde que a sonda vai pousar em Marte, onde que eles escolhem? Regiões de lagoas antigas, né, de paleolagos, aonde já teve lagoas. Porque a água é vida. Literalmente, a gente sabe disso aqui na Terra, e é esse o conceito extrapolar. Quando a gente vai pensar num planeta fora do nosso sistema solar, a gente está pensando o quê? Em água líquida, né? Bom, vamos olhar para o nosso sistema solar aqui primeiro. O nosso vizinho mais óbvio, até Vênus, pode ser interessante, tem alguns estudos sobre Vênus, mas vamos olhar para Marte, né? Marte, ele é próximo da Terra, que facilita o envio de missões, né? Tem presença de água e possíveis ciclos, água ativa, né? Água sólida, líquida, ciclos hídricos. A superfície ela é muito oxidante, é improvável de ter vida. Mas o subsolo é protegido, tem água e pode haver vida. O que aconteceu com Marte, gente? Rapidamente. Marte é menor que a Terra. Vocês lembram que a Terra tem, né, o núcleo, aquele manto líquido que está girando, e a crosta. Esse manto girando cria o quê? Um campo magnético, né? Um campo magnético em volta do planeta, que, né, se a gente olha aqui na Terra, cria um campo magnético em volta do planeta. Essas são algumas linhas que a gente chama de campo magnético em volta do planeta. Esse campo magnético desvia partículas carregadas do vento solar. O vento solar joga partículas com carga que são desviados. Alguns entram pelos polos, né? Vocês já devem ter visto alguma imagem daqueles fenômenos chamados aurora boreal e aurora austral. É em período de alta atividade solar, essas partículas entrando pelos polos e criando aquelas cores. Mas o nosso campo magnético protege a Terra dessas partículas, tem muita energia e poderia quebrar a matéria orgânica, inclusive o nosso DNA. Inclusive, né? Bom, Marte é menor que a Terra. Marte já teve um núcleo, esse manto líquido. Hoje secou, perdeu o calor, esfriou
e hoje está inteiro, sólido. Marte não tem campo magnético. Então, Marte perdeu a capacidade de desviar as partículas solares que colidiram com o planeta e quebraram a água em H2 e O2. Marte é menor que a Terra, tem menos gravidade, né? Gente, agora eu vou contar uma coisa que talvez para alguns seja novidade. A Terra não é plana, a Terra é esférica. Não tem uma cúpula de queijo, né? Tipo aquelas cúpulas de bolo em cima dela que guarda a atmosfera. A atmosfera do planeta é mantida estável pela força da gravidade, né? Então, Marte ele é menor que a Terra. Ele tem mais dificuldade de manter essa atmosfera. Então, essa água quebra pela incidência de partículas carregadas do vento solar, H2 e O2, hidrogênio muito leve, vai embora. O planeta foi perdendo essa água. Então, Marte no passado já teve bastante água, hoje perdeu. Perdeu a atmosfera mais ou menos 1% da atmosfera da Terra, né? E não tem camada de ozônio, por exemplo, né? Entre outras coisas, não tem camada de ozônio que filtra a radiação UV, né? Então, muita radiação, a superfície muito agressiva, né? Mas talvez na subsuperfície, embaixo da superfície marciana, protegido, sejam ambientes interessantes para ter vida. Então, Marte é sempre um planeta bem estudado, bastante interesse para a vida. Fábio, eu no começo duvidei, né, de que era importante estudar astronomia. Gente, isso aqui está mostrando também para a gente o quê? As histórias, a evolução dos planetas. Estudando outros planetas, a gente está estudando a própria dinâmica da Terra. Isso é importante, né? Então, estudar o sistema solar, estudar os planetas, estudar a dinâmica de outros planetas, traz também muita informação sobre o nosso próprio planeta, inclusive sobre o futuro da Terra, né, a longos períodos, claro, não amanhã, mas é importante a gente entender os ciclos e o que acontece no nosso planeta, né? Olha que interessante. Bom, outro alvo que eu queria contar para vocês, os planetas, né, gigantes gasosos, Júpiter e Saturno, várias luas em volta deles, né? Eu vou dar destaque aqui para duas, Europa e Encélado, né? Uma de cada um. Bom, elas são duas luas que são interessantes porque elas são chamadas luas geladas, né? Elas têm uma camada de gelo muito grande e tem ou bolsões ou mesmo oceanos, né, de água líquida embaixo, formada por forças geotermais, pelo aquecimento dessa lua que faz essa água. Então, elas têm, né? Hoje, a Europa, até mais do que Marte, é um dos ambientes do sistema solar mais propícios para a gente ter vida. Presença de água, calor, matéria orgânica, os ingredientes da vida. Encélado, também, ela é geologicamente ativa, ela tem oceanos salgados na superfície. São ambientes extremamente interessantes que a gente ainda está conhecendo e tem outras duas, eventualmente outras se destacam, mas são ambientes muito legais, né? E que no futuro nós vamos ter vários estudos e várias informações. Tá? Bom, e aqueles candidatos fora do nosso sistema solar, os chamados exoplanetas, né? Vários exoplanetas, será que tem alguns que são rochosos igual a Terra? Tamanho da Terra, na zona de habitabilidade? Esse é um exemplo só, né? O Gliese 581G, o planeta do sistema Gliese 581, né? Ao redor de uma estrela, tem um tamanho compatível, um pouquinho maior que a Terra, massa mais ou menos compatível, rochoso. É um planeta que chama bastante atenção, por exemplo, sobre essa questão de possibilidade, né, de planetas tipo Terra. Bom, mostrei para vocês, né, desses vários alvos, alguns dos principais conceitos interessantes. Aí tudo bem, vocês já sabem aonde. Aí vocês falam, tá bom, Fábio, mas o que nós vamos procurar? Elvis não morreu, Elvis voltou para casa, né? Vamos procurar alienígenas do passado. Eu sempre achei que couve de Bruxelas não era desse planeta, só pode ser de outro planeta, né? Eu estou procurando um bicho estranho. O que eu estou procurando, né? Então, é extremamente importante a gente ter clareza do que nós estamos procurando. É algo estranho ou eu estou procurando algo específico, né? Bom, aí vem aquilo que a gente já comentou, a Rebeca comentou no começo, eu comentei também. Qual é o único modelo de vida que a gente conhece? Vida na Terra. Vamos olhar para cá. Aí eu faço uma pergunta para vocês, gente. A gente tem uma definição geral de vida capaz de englobar as mais diversas formas de vidas na Terra? Não. Não temos. A gente sabe responder a pergunta o que é vida? Não sabemos, tá?
apareceu na CPI, né? Eu não sei se vocês viram, mas nessa época de Covid, a CPI da pandemia, inclusive essa discussão, né, de o que vírus nem é vida. Essa é uma discussão muito presente, né? Eu já perguntei uma vez para um dos grandes especialistas mundiais, né, nessa área de origem da vida, né? E aí, para você, vírus é vida, né? A resposta que ele me deu foi o seguinte: nós não temos uma definição boa o suficiente sobre o que é vida. Algumas definições, vírus vai ser vida, outras não, porque ele está bem naquele limiar, né? Não é uma vida clássica, mas o problema é que a nossa definição não é boa. Por que a nossa definição não é boa? Porque a vida na Terra toda é muito semelhante. Fábio, o que você quer dizer com semelhante? Né? Essa salamandrinha simpática, um abacaxi, você, uma bactéria, né? Semelhante quimicamente, ou bioquimicamente. As reações químicas são iguais. A nossa casca aqui por fora é a sua casca, mas as células, o funcionamento é igual. Né? Vocês lembram lá da aula de matemática de vocês, né? Você precisa de pelo menos 2 pontos para passar uma reta, 3 pontos para definir uma parábola e assim por diante. Né? Se você tem um ponto só, você não sabe se passa uma reta, se passa uma parábola, né? O que você faz? A gente só conhece a vida na Terra, a gente só tem um ponto. Não dá para extrapolar, não dá para a gente falar assim, como que seriam outras. Então a gente não sabe, porque a gente conhece muito pouco sobre a vida na Terra. Né? Quer dizer, a gente sabe sobre a vida na Terra, mas a gente não consegue extrapolar. Então vamos olhar para a vida na Terra que a gente conhece. Né? A gente sabe o que a vida precisa, né? Sabemos, né? Água, carbono em moléculas orgânicas, então a gente costuma dizer os CHOMPs. CHOMPs são 6 elementos químicos essenciais da vida. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Em qualquer vida, esses são os elementos, né, essenciais, né, majoritariamente. Claro que tem vários outros, né? Sódio, cálcio, potássio, ferro e muitos outros, mas né, os 6 elementos básicos. Lembra que eu falei para vocês? Então, o primeiro lema, né? Siga a água. O segundo lema de busca de vida fora da Terra, siga o carbono. Né? A gente está pensando em vida baseada em carbono. Siga uma fonte de carbono. Fábio, e se não for uma vida baseada em carbono, pode a vida ser de silício? Né? Pergunta que se faz para um químico. Pergunta que eu faço para os meus alunos nas disciplinas aqui da química, né? As disciplinas que eu dou aula. Essa discussão é muito difícil. Né? Vida pode ser baseada em silício? Essa discussão é bem difícil. A gente não sabe, porque a gente não viu nenhum modelo, mas os átomos são diferentes. E talvez a resposta seja não, talvez a resposta seja a gente não conhece o suficiente para saber. Né? Então, pragmaticamente, siga a água, siga o carbono. Né? O que mais a gente sabe? Características básicas que a vida tem. Né? Sabemos. Vida é compartimentalização, é separar o dentro do fora, né? É criar gradiente. O que a membrana faz? Separa o que está dentro do que está fora. Né? Um material genético que passa a informação para criar outros iguais. E um metabolismo, uma máquina metabólica que mantém tudo isso junto. Por que a gente se alimenta? Né? Porque a gente tem um metabolismo. Toda célula tem uma forma de metabolismo. Alguns usam a luz solar para fazer fotossíntese, outros são os heterotróficos, aqueles que já comem, né, que ingerem, que usam o carbono já fixado. Outros são quimiotróficos de várias formas, mas todas elas precisam de um metabolismo. Né? Além de, claro, várias outras estruturas, eu estou focando 3 extremamente importantes. Né? Nessa lógica de energia, siga a água, siga o carbono, siga uma fonte de energia. Né? Baseado, então, na vida como a gente conhece. O que é fonte de energia? Marte está perto do Sol. Tá. Será que a fotossíntese pode existir em Marte? Pode. E lá em Europa, na Lua Europa, que está longe do Sol e tem uma camada de gelo de 10 quilômetros, a luz solar chega lá embaixo para ocorrer fotossíntese? Não. Então, se eu quero pensar em vida lá, eu tenho que seguir uma outra fonte de energia. Por exemplo, energia química das reações, né, daquele núcleo da Lua. Eu tenho que achar uma outra fonte energética. Isso é extremamente importante, porque eu preciso disso para sustentar. O nosso planeta é a fotossíntese, né? Mas eu preciso sempre ligar isso com uma fonte energética. Tá? Bom, então vamos ser pragmáticos. Vamos procurar vida semelhante à da Terra, que é aquela que a gente conhece e sabe identificar que é vida. Né? Olhando a história do nosso planeta,
Os organismos unicelulares, né? Bactériazinhas, por exemplo, foram os primeiros a surgir, surge a vida, ficam sozinhos no planeta até por 2 bilhões de anos, até o surgimento dos multicelulares. Até hoje, eles constituem a maior massa viva do planeta. Se você fizer uma bola com todas as bactérias do planeta e uma bola com todos os multicelulares do planeta, a gente tem mais organismos unicelulares no planeta, né, aproximadamente. Ah, Fábio, mas uma baleia pesa muito mais do que uma bactéria. Sim, só que você tem muito mais bactéria do que baleia. E grande parte da baleia, inclusive, é composta de micro-organismos, né? Grande parte de nós temos muitos micro-organismos em nós, né? Então, é a maior massa viva no planeta e habita todos os ambientes, inclusive aqueles mais extremos do planeta, né? Então, ao invés da gente procurar homenzinhos verdes, vida inteligente, vida microbiana, gente, é a mais abundante aqui no planeta e talvez a mais propensa a existir em outros ambientes, né? Poxa, os outros planetas não são tão a menos quanto a Terra. Vamos olhar para ambientes quentes, ambientes frios, hipersalinos, ambientes ácidos, vamos olhar para ambientes extremos do planeta, né? E vamos expandir os limites físicos e químicos que a vida funciona. Por exemplo, você olha aqui em São Paulo, né? A temperatura de 5 a 40 graus. Então, essa é a temperatura que a vida funciona. Eu, acima de 40 graus, eu não funciono mais, né? Abaixo de 5, eu também já não funciono direito. Mas a gente vai lá e descobre que tem micro-organismos que metabolizam a menos 20 graus. E tem micro-organismos que metabolizam a mais 120 graus. Então, olha que legal. A gente fala, olha, a vida, os limites de temperatura, de pressão, de acidez, de vários são expandidos. Então, a gente pensa em outros planetas que podem ser habitáveis, né? À medida que a gente conhece melhor o nosso planeta. E para a gente entender, até para a ciência conseguir estudar, a ciência está sempre procurando modelos de estudo, né? A gente tem alguns modelos aqui no nosso planeta. Então, olha o deserto do Atacama, no Chile. Ele não é exatamente igual ao Marte, mas ele é parecido. Muito seco, bastante incidência de ultravioleta, bastante presença de depósitos de sal, Marte também, baixo teor de matéria orgânica, de nutrientes, grande amplitude térmica. Então, de fato, a gente faz pesquisas, por exemplo, no deserto do Atacama, simulando o que poderia acontecer em Marte. Da mesma forma, os cientistas estão fazendo pesquisa na Antártica, né? Simulando o cenário daquelas luas geladas de Júpiter e Saturno. Então, a gente extrapola o conhecimento aqui da Terra para aqueles conhecimentos, né, de outros planetas. Então, isso ajuda a gente bastante a conhecer melhor o nosso planeta e extrapolar esse conhecimento para outros ambientes, né? Bom, a gente não vai, né? Eu não estou falando de ver um cachorro em Marte, um esquilo pulando em Marte ou a raposinha fofa lá com o rabinho para cima em Marte. Eu estou pensando em micro-organismos, bactérias. Então, eu não vou ver a bactéria lá em Marte, né? Quando você manda o rover, você não vai ver uma bactéria. Você vai procurar o quê? Bioassinaturas, assinaturas de vida, sinais que indiquem atividade biológica, seja atual, micro-organismos vivos, seja fósseis, né? Eu queria destacar aqui para vocês, né? Por exemplo, moléculas produzidas pela célula. Então, aqui no nosso planeta, o oxigênio da atmosfera é o quê? É feito pela vida, né? Então, se tem metano na atmosfera, é produzido pela vida, né? Então, gases na atmosfera, os gases que a gente encontra na atmosfera de Marte, por exemplo, podem nos dizer muito sobre a presença de organismos vivos ou não em Marte. E tem para exoplanetas, né? Moléculas orgânicas complexas, se eu acho um fragmento de DNA, de RNA, um lipídio, um pigmento fotoprotetor, clorofila, e mesmo se eu acho minerais precipitados pela vida, né? Existem minerais precipitados de forma puramente geológica, mas alguns minerais precipitados pela vida. São alguns. Então, quando a gente está lá em Marte fazendo pesquisa, né, a gente falou na humanidade, né, não que eu vou para lá, mas quando a humanidade tem o rover lá, o que se procura? Se procura algum desses sinais indiretos de vida para a gente entender um pouquinho melhor se pode existir vida ou não lá, através de todas as chamadas bioassinaturas, né? Só que para entender, gente, né, o oxigênio pode ser produzido por reações químicas na atmosfera, pode ser produzido por reações químicas no oceano, pode ser produzidas por reações geológicas, ou pode ser produzidos pela vida, né?
Para eu saber se essa bioassinatura é bio mesmo, ela vem da vida, eu preciso conhecer a vida e todas as suas interações com o planeta, né? Então, é extremamente importante a gente estar conhecendo isso na Terra e a gente está tentando extrapolar esse conhecimento para outro planeta. Será que nesse outro planeta, caso tenha uma vida, né, eu consigo entender as relações com o planeta? Se eu achar oxigênio, se eu achar metano em Marte, será, né, que pode ser de origem biológica? Então, para isso, a gente está estudando muito as interações do nosso planeta. Tá? Então, você já sabe o que procurar, aí né, surge aquela dúvida. Como? Então, Fábio, eu não vou olhar um esquilo pulando em Marte, não é isso. Né? Eu vou achar bactéria. Mas como? E aí eu vou dar algumas, né, algumas dicas, alguns caminhos. Para isso, vamos pensar um pouquinho. A primeira pergunta que a gente faz. A gente consegue chegar àquele alvo? Né? Se a resposta é não, só tem uma forma, remotamente. Pego um telescópio daqui, olho para lá. Né? Se a resposta é sim, aí eu vou fazer outra pergunta para vocês. A gente consegue retornar com as amostras? Se a resposta for não, os estudos in situ. In situ é uma palavra em latim para no local. Mandar uma sonda, mandar um rover, mandar um jipinho, mandar alguma coisa para Marte e ele estudar lá. Se a resposta for sim, a gente consegue retornar a amostra, a gente tem, então, todas as técnicas mais modernas em laboratório. Né? Exemplo. Um exoplaneta fora do nosso sistema solar, longe de muito longe. Né? Nós temos tecnologia para chegar lá atualmente? Não. Né? Ou seja, a única forma da gente estudar isso é remotamente. Né? Um telescópio olhando para lá. Hoje, atualmente, os telescópios eles conseguem estudar muito bem a estrela e estão começando a estudar as características do planeta, que é o que a gente quer entender, o planeta. Mas no futuro próximo, a gente vai ver a luz interagindo com a atmosfera daquele planeta e vamos conseguir, inclusive, identificar a composição da atmosfera, procurar bioassinaturas. Né? Essas fotos bonitonas são de algumas propostas de novas gerações de telescópios que foram feitos, telescópios de espelhos muito grandes, né? Para que conseguisse fazer esses estudos. Então, isso é uma realidade nos próximos anos que a gente vai aumentar muito o nosso conhecimento. Segundo exemplo, Marte. Né? Eu consigo estar remotamente, eu posso pegar um telescópio e olhar para Marte, mas Marte já mandamos rovers para lá, já mandamos sondas para lá. Então, a gente consegue fazer aqueles estudos no local. Qual é a vantagem? Né? A vantagem é que, em vez de eu estudar só a atmosfera do planeta como um todo, eu consigo estudar, lembra, o orifíciozinho. Né? Então, eu posso estudar regiões muito específicas do planeta, e não apenas o planeta como um todo. Então, procurar a bioassinatura lá embaixo de uma pedra, levantar, estudar aqui embaixo. Né? Claro, depende da tecnologia disponível para ser enviado. Um terceiro exemplo, a Lua. Né? Posso estudar remotamente, pegar um telescópio e olhar para a Lua, poderia mandar uma sonda, né, um rover, e também a humanidade já foi para a Lua e já retornou com a amostra. Então, nós temos aqui todas as técnicas disponíveis na Terra. Né? Bom, que ponto estamos atualmente? Né? Os casos mais desafiadores são esses de missões in situ, de mandar sonda. Por quê? Nós não temos tecnologia ainda para estudar remotamente muito bem os exoplanetas, vamos ter nos próximos anos. Nós não conseguimos mandar sondas para fora do nosso sistema solar e nós não conseguimos retornar com amostras que não seja daqui de perto, né, da Lua. Já tem, gente, propostas de retorno de amostra de Marte. Qual que é o problema de retorno de amostra de Marte? Né? A gente sabe mandar a sonda, mas não sabe trazer de volta. Né? Você não consegue trazer de volta porque você não tem tecnologia para fazer a propulsão, levantar voo. Então, o que é a proposta? Uma sonda vai e empacota um monte de amostras, faz tipo uma trouxinha. E a outra vai lá e pesca e traz para a Terra. Né? Isso é uma proposta. Não, nos próximos 10, 15 anos, a gente vai trazer amostras de Marte para estudar aqui na Terra. Hoje, os casos mais desafiadores são esses in situ. Gente, nós estamos falando já de pensar de propostas de colonização de Marte. Né? Isso era outra palestra que eu podia ficar horas falando para vocês também, fica uma outra oportunidade, mas hoje nós já temos propostas reais de colonizar a Lua, de colonizar Marte, né? E da humanidade se transformar em espécie interplanetária. Então, eu estou contando para vocês o começo, a nossa curiosidade hoje, mas né, daqui a pouco nós estamos com... Né,
a tecnologia aumentando para a gente fazer o quê? Começar a pensar em como fazer colores. Mas isso ainda está mais para frente, mas nos próximos 50 anos nós vamos ver uma revolução disso. Podem ter certeza, né? Então, hoje, o nosso foco está nesses rovers, nesses estudos in situ. E em pouco tempo, isso aqui vai ser revolucionado. E em um pouquinho mais de tempo, nós vamos estar pensando numa outra escala de exploração espacial, né? Então, algumas das fotos dos roverzinhos, né? Esse daqui, né, é o penúltimo que foi, né? Que já está lá, o Mars Science Laboratory. Queria mostrar para vocês, né, como que se faz esses experimentos, né? Um experimento muito interessante é a ChemCam, é uma câmera química. Por isso que ele tem uma técnica que ele usa até que chama LEEDs, né? É espectroscopia de emissão de átomos induzidos por laser, tá? Então, aqui em cima, ele tem um laser. Ele faz o quê? Esse laser aponta para uma região, uma rocha. Ele dá um tiro de laser nessa rocha. Quando você dá esse tiro de laser, você excita os átomos daquela região. Tipo fogos de artifício. Fogos de artifício, o que são aquelas cores? Você dá energia para aqueles átomos e quando eles perdem essa energia, eles emitem luz. Cada átomo emite uma luz de um tipo, né? Então, é exatamente isso. Você joga o tiro de laser, você dá muita energia para aqueles átomos, eles emitem um sinal que é específico para cada átomo. Fica aqui esse buraquinho e essa câmera capta. Então, eu sei a composição, quais átomos compõem a amostra, né? Então, se tem sódio, se tem enxofre, se tem silício, se tem cálcio, se tem ferro, a gente consegue identificar a composição química. Nós estamos estudando a composição mineral de Marte, né? Então, esse aqui é um teste em laboratório, para vocês entenderem a lógica, né? Foi validado em laboratório. Então, você criou a câmera, fazer o teste, né? Aqui é onde está o laser, dá o tiro na amostra, né? Então, você faz em laboratório, depois você valida e monta essa câmera no rover que vai para Marte e faz. Por que essa técnica é legal? Porque ela consegue estudar de longe e você não precisa fazer nenhuma manipulação da amostra, né? Esse é um dos exemplos, né? Outro exemplo, gente, o equipamento de difração de raio-x que tem em Marte, difração de raio-x é uma técnica para estudar a composição de minerais também. Ele é muito pequenininho e autônomo, porque você não manda uma pessoa lá para Marte, ele tem que ser pequeno. O equipamento foi desenvolvido para Marte, depois ele foi patenteado para usar em aeroportos para descobrir drogas, explosivos para segurança de voo. Olha aí, né? A viagem espacial não é inútil, ela criou tecnologias que são aplicadas no nosso dia a dia, né? E é extremamente importante isso. O desenvolvimento que começou para ir para Marte, hoje está presente em vários lugares com proteção, né? Quem acompanha, vê que recentemente chegou lá a Perseverance, a sonda, né, atual, com várias técnicas de medidas, com várias também, né, propostas. Inclusive, uma das mais revolucionárias é o helicópterozinho que tinha lá, né? Então, você tem esse helicóptero, né, o Ingenuity, que levantou voo em Marte. Gente, a atmosfera de Marte é mais rarefeita que a da Terra. Não é fácil você levantar voo de um helicópterozinho autônomo. E tirou fotos, né? Então, nós temos várias fotos. Eu recomendo quem gosta, a NASA publica, né, diversas fotos sobre a superfície de Marte. E eu recomendo que vocês vejam, são lindas. Isso, então, gente, mostra como a gente saiu daquela história do astrônomo olhando no seu telescópio e supondo, então especulando, para a capacidade da gente provar, testar, experimentar, conhecer Marte. Isso é ciência. Isso que eu falei com vocês é uma jornada, né, por esse método científico que só é possível se a tecnologia acompanha a gente. Então, a ciência básica, a ciência aplicada é a tecnologia acompanhando, aumentando nosso conhecimento. O que a gente está conhecendo em Marte está ajudando a gente a melhorar processos, produtos e a nossa visão da Terra também, da nossa vida, né? O que nós estamos desenvolvendo lá está sendo extremamente útil para cá. E assim, esse ciclo, né, se fecha. Se fecha, mas não termina, porque a graça da ciência é esse constante processo de busca por novos conhecimentos. Começa, dá uma pergunta, uma curiosidade científica,
vai um desenvolvimento tecnológico, a gente acha novos resultados, esses novos resultados fornecem novas tecnologias, que chegam novos resultados, que melhoram a nossa vida, que nos animam, mas procura. Ciência não é gasto de dinheiro. Ciência é um investimento. Um país que quer crescer, um país que quer ter protagonismo, né, investe em ciência. A área espacial a gente vai explodir nos próximos anos. Aqui eu coloquei, né, um diagramazinho da NASA, a jornada, né, para Marte. Sai da Terra, vai passar pela estação espacial, passar pela Lua, chegar em Marte, né? Ciência, exploração e tecnologia, né? Isso tudo, gente, vai ajudar a gente a, inclusive, melhorar a nossa própria vida. Não é simplesmente uma curiosidade distante e um gasto de dinheiro. É um investimento extremamente importante, né? E o Brasil está na hora da gente começar a investir também nessa área. Eu espero que isso tenha motivado muitos de vocês também a pensar que vocês podem, que vocês conseguem e que é muito legal se algum de vocês tiver esse sonho de seguir carreira numa área relativa à astrobiologia e exploração espacial, né? Existe lugar para isso. O Brasil é capaz disso. Nós temos feito pesquisa no nosso laboratório, tá? E eu termino, então, com vocês com essa imagem que foi feita, né, há um tempo atrás, aqui na USP, Conexões Cósmicas. Então, nós estamos falando, né, do início, a representação do início do Big Bang, surgimento de átomos, matéria, surgimento das galáxias, né? Nós estamos falando das galáxias, então, dentro delas, esse processo de astroquímica que eu comentei, né? Sobre formação planetária, formação da Terra, origem, né, do disco do sistema solar, o início da Terra, surgimento da vida, surgem os dinossauros, tadinhos, os dinossauros morrem, surge a humanidade e esse futuro, né? Então, astrobiologia, estudo, né, da vida, da sua origem, evolução, distribuição, futuro, né? Esse desenho foi feito em 2005, no Ano Internacional da Astronomia, se não me engano, né? Esse professor, o professor Augusto Daminelli, que coordenou, que era exatamente para mostrar essas conexões. E é isso que a gente vive, e é isso que a gente tenta entender, né? A ciência tem que entender a natureza e suas múltiplas conexões. Claro que cada pequena passagenzinha dessa pode ser uma vida de estudos, né? Mas com isso a gente entende um pouco melhor todas essas conexões, né? E como a ciência tem funcionado. Então, a ciência tem exatamente respondido essas perguntas e com isso tem gerado cada vez mais conhecimento para melhorar a nossa vida. Gente, era isso que eu queria falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Fico à disposição para perguntas e quem depois quiser contato, quiser, não perguntou agora, o meu e-mail está aqui. Fique à disposição para perguntarem, para escreverem, para mandar e-mail. Tá? Se mandar e-mail, eu só peço uma coisa, gente. Se eu esquecer de responder, vocês me cobrem, tá? Às vezes passa lá na minha caixa, a Rebeca sabe bem disso, né, Rebeca? E às vezes eu esqueço, então me cobre. Mas, gente, muito obrigado, é um prazer falar com vocês. Espero que tenham gostado. Obrigado, Rebeca. Muito obrigada, professor. Acho que todo mundo gostou bastante. A gente tem algumas perguntas, se a gente puder fazer aqui, por favor. Então, minha internet está boa ou está falhando? Que não, tá boa. Uma chuva. Eu vou parar de compartilhar, se precisar, compartilhe de novo. Tá bom. A primeira pergunta é elogiando a palestra, né? Ótima palestra, professor. Sei que é algo mais filosófico, mas dentro do campo da astrobiologia, o paradoxo do Fermi é levado a sério? Para quem não conhece, gente, o que é o paradoxo de Fermi? Né? O paradoxo de Fermi é uma proposta que o Fermi colocou, que é, na verdade, o seguinte, né? Probabilidade versus evidência. Diz o seguinte, se você, né, tem muitos, né, como que eu posso colocar? Se você tem uma probabilidade, você tem muitas estrelas, muitos ambientes, você tem uma probabilidade muito grande de ter vida fora da Terra, né? Só que você não tem nenhuma evidência. Então, a probabilidade é grande, mas você não tem evidência, né? Bom, tem vários trabalhos colocando, né, as respostas. Que quem tiver interesse tem um livro, inclusive, que ele divide cento e tantas respostas para o paradoxo de Fermi. Ele divide entre 3 categorias de resposta, né? Eles estão aqui, eles existem, mas não estão aqui, eles não existem.
né? Então, seriam essas três respostas. Quer dizer, se tem uma probabilidade tão grande de ter vida, como a gente não viu? Então, ele divide nas três categorias. Bom, existe, estão aqui entre nós, a gente não sabe. Mais teoria da conspiração. 2. Existem, mas não estão aqui. Aí tem toda uma discussão sobre o tempo, porque uma das questões é o seguinte, né? Não adianta você ter uma civilização inteligente se o tempo não é o mesmo. Quer dizer, eles já podem... Toda civilização tem um tempo de duração. Pode ser que eles tenham começado antes da gente e se extinguido, né? Pode ser que eles ainda não estejam no mesmo estágio que nós, né? E a terceira eles não existem. Então, tem várias discussões, né? Inclusive tem um livro da Terra Rara, que dois pesquisadores falam, olha, por que a Terra é um lugar raro para a vida inteligente? E a vida inteligente não deve ser comum no ambiente. Então, o paradoxo de Fermi, tem gente que acha que não é um paradoxo, que é, na verdade, só uma constatação. Tem gente que tenta procurar, mas o fato né? Se a gente tem tantos planetas, um universo infinito, como que a gente nunca achou? Bom, as respostas, então, podem ser várias, né? Mas ele é um paradoxo que é interessante e sai bastante discussões filosóficas em cima disso. Entendi. Muito obrigada. E a outra pergunta é sobre a possibilidade de vida baseada em outros compostos que não carbono. E o senhor até comentou durante a palestra, né? Acho que seria interessante dar uma visão mais química, né? Sobre por que o carbono é tão importante, assim, para a química orgânica, né? Então, assim, a resposta é não sabemos, né? Agora, a gente consegue fazer algumas especulações com base nas propriedades do carbono. O tamanho do átomo de carbono, o tamanho do átomo de silício e os orbitais de carbono e silício fazem com que as ligações do silício sejam diferentes da ligação do carbono. Provavelmente, silício não vai ser estável em cadeias tão grandes quanto o carbono é, por exemplo, né? É difícil você encontrar uma ligação, como a gente conhece, é C-O, carbono, uma ligação dupla com oxigênio. Você não vai encontrar o silício duplo oxigênio. Por causa do tipo de orbital, essa ligação não vai acontecer. Então, assim, muita gente acha que a versatilidade química do silício ela é diferente, ela é menor do que a do carbono. Agora, por exemplo, o fato o silício, a reatividade com a água, ele é mais reativo. Então, uma vida baseada em silício não teria água como solvente, teria que usar outro solvente. Agora, se a gente está falando, por exemplo, de vida em outras temperaturas, o silício pode gerar, né, uma química semelhante de temperaturas mais altas, né? Então, um exemplo, né, de como as coisas são diferentes. CO2 é um gás, SiO2 é um sólido, é o vidro, é o quartzo, né? Então, uma vida de silício que respirasse SiO2 ia cuspir um sólido, não ia ser um gás. Mas e se essa vida estiver em outra escala de temperatura, né? O fato, gente, é o seguinte, imagina que eu chego num planeta, eu encontro uma vida baseada em silício, e que tem um metabolismo da ordem de centenas de anos, e não em minutos que a gente está acostumado. Eu nem vou identificar que isso é vida, eu nem vou saber que isso é vida. Então, a gente é pragmático em procurar a vida igual à Terra, que a gente sabe que funciona, e a gente sabe identificar. Porque, eventualmente, a gente não vai nem saber identificar que é vida. Tá? É verdade, né? Isso foi até a questão da minha prova, gente, de orgânica. Inorg, né, no caso. Isso é uma pergunta que a gente pergunta bastante para os alunos, tanto eu quanto ele. Mas a outra pergunta é: quais métodos vocês usam para identificar a presença de água em planetas tão distantes? Então, uma das formas de você identificar a água é por espectroscopia, a interação da luz com a matéria, né? Então, aqui, por exemplo, eu posso ter, né, um espectrômetro de bancada, não muito diferente da máquina fotográfica, né? Então, incide uma luz, pega a imagem, reflete e eu meço. Eu posso fazer isso com o planeta. Então, eu tenho uma fonte de radiação, por exemplo, uma estrela, que bate no planeta e eu coleto essa radiação. Eu sei a radiação da estrela, eu sei a radiação que saiu da estrela, bateu no planeta e veio para cá. Eu comparando a diferença das duas, eu sei o que foi absorvido, né? Então, pela essa diferença entre os dois sinais, eu consigo entender um pouco da composição. Ou, eventualmente, quando o planeta passa em frente à estrela, fica entre a estrela e a gente, e o telescópio, e a gente vê essa radiação que passa. Então, essa é uma das formas, por exemplo, de você tentar. A gente ainda não consegue fazer isso muito bem, mas a ideia é que as próximas gerações de telescópio consigam.
Hoje a gente identifica o planeta, né? Só comentar rapidamente, por que é difícil achar um exoplaneta? Lembra que o planeta não emite luz. A estrela, sim. Sabe quando você está olhando para uma luz muito forte e passa uma mosca na frente? Você não consegue ver. O seu olho ofusca, né? O planeta ele é muito pequeno perto da estrela. Então, o nosso telescópio ofusca. Conforme melhora a tecnologia dos nossos telescópios, a gente consegue achar exoplanetas menores. Então, os primeiros eram os exoplanetas maiores. Depois, a gente conseguiu achar exoplanetas cada vez menores, conforme a nossa tecnologia melhora. Nossa, eu acho muito interessante. Mas a outra pergunta é, professor, adorei a palestra. No filme Esquadrão Suicida, eles mostram que durante a exploração para a Terra um ser extraterrestre que Espera poderia um pouquinho, parasitar humanos. se você puder repetir, Rebeca, deu uma travadinha na hora que você Ixi, falou. 2 suicida, aí deu uma travadinha. isso. Que nesse filme eles mostram que durante a exploração espacial é trazido para a Terra um ser extraterrestre que poderia parasitar os humanos. Na vida real, como é evitada uma contaminação desse tipo? Bom, hoje, né? Então, só historicamente, se vocês pegam o registro histórico, vocês vão ver que muitos os astronautas que vieram, né, que eles foram até a Lua e voltaram, principalmente os primeiros, você não via eles sendo recebidos em carro aberto, praça pública, todo mundo em volta. Eles iam para a quarentena, eles ficavam isolados, né? Então, eles voltavam e ficavam isolados, porque vai que tivesse alguma coisa, né? Então, esse era o procedimento naquele momento. Bom, agora a gente não tem outras viagens, né, de pessoas para trazer material para cá para se preocupar. Mas a nossa preocupação é outra, gente, agora que é muito grande. A gente levar coisa para Marte. Eu não estou falando para vocês que eu estou procurando vida, a gente está procurando vida em Marte. A sonda segue da Terra, onde tem vida, certo? E vai para Marte. Essa sonda é completamente estéril e não tem nada de vida? Não, né? Por mais que que a NASA tente esterilizar, né, ela tem alguns micro-organismos. Então, na verdade, o nosso grande problema hoje é a gente achar uma vida em Marte que a gente levou para lá. E hoje, a exploração espacial estava contida entre americano e União Europeia. Nós já temos hoje, né? Rússia, Índia, China, Arábia Saudita, vários outros países que estão indo, e empresa privada que está começando a ir para lá. Então, a pergunta é, se você não tiver um protocolo, cada um esteriliza de um jeito, né? Então o Brasil esteriliza com cachaça, a Rússia com vodka, né? Cada um usa um protocolo, daqui a pouco você vai achar, né, uma vida que você levou para lá. Então, é extremamente importante, essa discussão está surgindo, né? E a gente proteger Marte enquanto a gente está estudando. Em algum momento, talvez a humanidade fale, olha, deixa de procurar vida, vamos jogar micro-organismos lá para fazer a terraformação de Marte, para transformar Marte numa outra Terra, né? Mas essa preocupação era muito comum no começo, né? Não com parasita, se caso existissem bactérias e tudo mais, se a colonização, conforme a colonização for expandindo, chegando a outros ambientes, certamente essa preocupação volta, né, de saber se não tem nada que possa fazer mal. E até falando sobre isso, tem outra pergunta que se relaciona um pouco, se existe algum estudo usando os micro-organismos aqui da Terra lá fora, né? Se já tentaram fazer isso, ver se eles se adaptam, se sobrevivem? Já, né, assim, o que já foi bastante feito, e inclusive a gente aqui no Brasil, nosso grupo quer fazer isso, experimentos em órbita, né? Não jogar micro-organismo em Marte, mas, por exemplo, você lança um satélite com alguns micro-organismos e você vê a ausência de gravidade, a mudança de temperatura, o que acontece. E isso já teve vários estudos, inclusive porque, gente, imagina que, por exemplo, né, os astronautas da Estação Espacial, microgravidade, micro-organismos que estão ok no nosso corpo, que estão no nosso sistema, né, flora intestinal, estão ok, microgravidade podem se tornar patogênicos. Então, o astronauta na Estação Espacial sem gravidade, por exemplo, ele pode sofrer. A membrana pode se tornar mais espessa, ele pode se tornar mais resistente a antibiótico, né? Então, tem várias coisas que podem mudar pensando numa realidade que nós temos hoje. Nós temos astronauta na Estação Espacial, né? Então, essa é uma coisa que tem se estudado, tanto pensando, né, na astrobiologia, como pensando na exploração espacial. E uma coisa que o nosso laboratório tem trabalhado bastante, gente, que é a parte de biotecnologia, de processos biotecnológicos da exploração espacial.
Então, se em algum momento a gente quiser colonizar Marte, a Lua, ou de fazer uma nave com a colônia, nós vamos plantar alimento, nós vamos cultivar, né, ter micro-organismos que vão fixar carbono. Então, a gente está começando a pensar nesses micro-organismos como fonte de sustentar a vida em missões. O que vai acontecer não tão longe quanto a gente pensa, assim, viu, gente? É mais perto do que a gente imagina. Tomara, né? Que aí a gente consegue participar um pouco, né? Olha, eu acredito que nos próximos 50 anos a gente vai ver isso mudar bastante, viu? Aham. Esperamos que todos nós estejamos aqui nos próximos 50 anos. Tomara. A próxima pergunta é: Boa noite, professor. Parabéns pela palestra. Eu queria saber quais impactos negativos e positivos a exploração espacial tem no nosso planeta. O investimento feito nessa área é recompensado? Você até falou um pouquinho disso no início, né? Comentei um pouquinho. Bom, gente, assim, tudo vai ter o seu lado negativo, né? Porque, assim, uma coisa que a gente vai ter que tomar cuidado é se começar a fazer exploração espacial para não descuidar do nosso planeta, né? Sempre fica aquele aviso. Por enquanto, ele é a única casa que nós temos. Aquela frase que eu coloquei no começo, né? Que é só o berço. Por enquanto, é a nossa única casa. Então, a gente tem que tomar conta daqui, né? Então, exploração aumenta nossas chances de sobrevivência, aumenta a possibilidade de explorar recursos, né? Mas aí também vai ter aquelas discussões, né? Por exemplo, sobre, né, quem que vai fazer isso. Então, hoje, para quem gosta de humanas, gente, tem uma área legal, das leis, né? Então, já tem direito espacial que está discutindo exatamente isso. De quem que é o espaço? De quem, né? De quem que é essa área? Quem que são esses direitos? Dizem, né, alguns especialistas que o primeiro trilionário do mundo, de fato, deve surgir da área de exploração espacial. Bom, é legal a exploração espacial, mas você tem um potencial de concentração de renda talvez maior do que, por exemplo, né, a última revolução que a gente viu assim, foi o surgimento de internet. Fez muitos milionários, bilionários de internet. A internet era tido uma coisa democrática, qualquer um com uma boa ideia conseguiria, né? Exploração espacial, você precisa de muito dinheiro para começar. Então, o que nós vemos hoje são pessoas muito ricas, né, milionários. Talvez isso seja uma desvantagem, talvez seja tenha uma concentração, né, de renda para isso. Então, são várias preocupações que a gente tem que ter também, né? Direito internacional, propriedade, países, quem é que pode? Hoje nós já temos, de fato, um problema de o espaço está cheio de lixo, né? Então, se tem um monte de satélite desativado, de parafusos que sobraram, de lixo espacial que pode, inclusive, né, colidir e acertar um satélite, por exemplo, importante, né? Esse já é um problema dessa exploração do espaço que a gente já tem hoje, né? E que pode acontecer de novo. Tem várias discussões éticas sobre exploração espacial, né? É ético a gente colonizar Marte, né? Tem várias discussões, né, psicológicas, né? A psicologia é bem interessante, essas viagens, né? E as pessoas ficarem em confinamento. Tanto que vocês procurarem, né? A psicologia de confinamento aumentou muito na pandemia, né? Mas ela já vinha sendo estudada pensando exatamente nisso, né? Em pessoas que ficam, por exemplo, nas bases militares da Antártica, em pessoas que farão essas viagens longas, né, de espacial. A pessoa não pode surtar lá dentro, não tem o que acontecer, né? Então, você tem uma série de estudos que estão aumentando, uma série de discussões, né, sobre isso, e que na exploração espacial vai ser muito interessante. Mas, né, temos riscos que podem acontecer, de, né, trazer muito material, seja de poluição do planeta, trazer coisa de fora para cá, uso desenfreado, concentração de renda, aí cada um vai ter algumas visões, né? Mas eu acho que isso não deveria impedir a gente de pensar e talvez de ter responsabilidade exatamente de como nós vamos fazer isso, né? E, professor, acerca desses lixos espaciais, existe algum projeto de pesquisa já tentando ver o que a gente pode fazer com isso, né? Porque tá lá, né? Existe um monitoramento, isso já existe, né? Você monitorar. Existe, inclusive, umas propostas de um caminhão de lixo, né? De um lixo muito grande que iria batendo e arrastando isso, né? Então, existe. Mas a principal coisa atual é realmente o monitoramento para tentar evitar acidentes. Mas é muita coisa, é difícil monitorar, isso é um problema que está se agravando. Entendi. Obrigada. Vou fazer outra aqui, que é, professor, ouvi falar que é possível, talvez aconteça, de certas partículas se autodestruírem no espaço.
como, por exemplo, o átomo de hélio se desfazer depois de muitos anos na escala de trilhões de anos. Isso é realmente possível? Eu juro que eu não sei, tá, gente? Eu não sou Eita. especialista em física de partículas, eu não vou falar para vocês, eu não sei. Eu sei que existe a matéria de matéria, tem todo. Agora, essa parte da estabilidade, eu confesso que eu não sei. Seria, eu não vou chutar aqui, mas seria bom alguém da área de física de partículas, de astrofísica, né, nuclear, alguma coisa assim. Tá bom? Entendi. E o estudo das rochas e minerais de outros planetas podem nos dar uma ideia da origem da vida, comparando com o nosso relevo aqui da Terra? Olha, eles ajudam também, né? Porque quando você olha para outros planetas, bom, primeiro, ajuda a entender a história dos planetas. E a história dos planetas remete à história do nosso planeta no início, né, na vida. A dinâmica de formação do sistema solar, né, temperaturas de formação. Então, por exemplo, vários estudos de meteoritos, né, são importantes para exatamente entender isso, temperaturas de formação dessas rochas no sistema solar. São rochas mais preservadas, no sentido que não sofreram todos esses intemperismos da vida, né, aqui na Terra e tudo mais. E entender a evolução de planetas e do que está acontecendo, né? Mas eles são, acima de tudo, muito importantes para a gente entender a habitabilidade e possibilidade de vida nesses outros planetas e, eventualmente, sinais de vida, né? Uma coisa que eu comentei só bem por cima, Marte, hoje ele é mais hostil, mas no passado ele já foi mais ameno. Então, eventualmente, gente, a gente não está procurando vida atual em Marte. A gente está fazendo o quê? Um estudo que é similar ao que os paleontólogos fazem aqui na Terra. Então, existe esse termo, essa visão da paleoastrobiologia, né? Da paleontologia, de você tentar procurar microfósseis aqui na Terra e aprender com esses microfósseis, né? Fósseis de micro-organismos, para eventualmente você procurar em Marte, por exemplo. Né? Então, isso ajuda bastante a gente também, inclusive, a entender a história daqueles planetas e a possibilidade de vida atual ou passada. Essa questão dos fósseis até era uma pergunta, então, como o senhor já Tá? respondeu. E agora acabou essas perguntas mais sobre o tema, né? E o pessoal está perguntando de onde veio o seu interesse pelo estudo por astrobiologia e se o senhor tem algumas dicas, né, sobre literatura para o pessoal conseguir estudar mais um Uhum. pouco sobre. Na verdade, gente, o meu interesse veio bem por acaso, por curiosidade, né? Eu fiz esse curso eu fiz esse curso, né? Eu sou formado nesse curso que a USP tem, né? Ciências moleculares, que não lida só com moléculas, mas a ideia dele é que é um curso interdisciplinar, né? Então você tem química, física, biologia, matemática e computação, é a ideia que você dê esse enfoque, né? E com ele eu tinha vários interesses, eu gostava, né? Já tinha pensado em trabalhar com oceanografia, tinha pensado em trabalhar com química, eu gostava bastante da área ambiental, eu não tinha me achado exatamente o que eu queria, mas eu era muito, assim, eu queria conhecer mais. No final do meu doutorado, eu fiz um doutorado em outra área, eu comecei a ajudar alguns colegas meus que trabalhavam com astrobiologia. Então, tinha alguns colegas que estavam montando laboratórios de astrobiologia, né? Um biólogo, um astrônomo, outro biólogo. Né? Eu comecei a ajudar como, né, enfoque químico, como medir. Eu comecei ali e falei, nossa, mas eu tenho uma bela oportunidade de aprender, de estudar sobre geologia, de estudar sobre oceanografia, sobre a atmosfera, e ainda assim minha área de pesquisa. Pô, já fui, gente, para fazer missão na Antártica, já fui para Atacama coletar amostras, então era uma coisa que propiciava para a gente oportunidades legais. E foi aí que eu falei, poxa, mas eu gosto desse tema, né? É um tema fascinante, é um tema que todo mundo tem curiosidade. E aí eu fui, né, falando, fui ver e falei, achei interessante. Falei, poxa, eu consigo trabalhar com isso. E cada vez mais eu vou aprendendo, né? Esse tema, na verdade, é uma boa desculpa para a gente aprender sobre o nosso planeta, sobre a natureza, sobre a vida, sobre tudo, como as coisas funcionam, né? E cada vez mais eu fico fascinado. E agora, com a gente explorando o espaço, tendo cada vez mais condição, as perguntas só aumentam. A gente tem pouco material em português, mas hoje tem bastante reportagens, né? Tem alguns vídeos. Então, se vocês procurarem, né, no YouTube, tem várias palestras, tem palestras minhas, de outros pesquisadores também, tem reportagens, e tem o livro de astrobiologia, que a Rebeca gentilmente já mostrou. Vocês conseguem fazer o download online, né? Se vocês colocarem o nome,
Vocês conseguem fazer o download online desse livro. Vocês podem comprar, ele está à venda, mas ele é gratuito também. Você consegue baixar o PDF gratuito. Então, quem tiver interesse, a ideia da gente criar esse livro é exatamente pela falta de material em português que tinha, né? Ainda tinha pouca coisa. Apesar de o nível, em algumas partes, serem um pouquinho mais específico, né, de superior, bastante coisa, eu acredito que todo mundo vai entender, então fica uma boa curiosidade. Mas quem for atrás, YouTube, tem várias reportagens, palestras, tem bastante coisa, e mesmo a NASA tem material que às vezes tem em português, que é traduzido, então hoje em dia tem bastante coisa. Espero ter despertado em vocês também esse interesse. Primeiro, gente, o interesse pela ciência, né, que eu acho que é muito interessante, e entender como a ciência funciona, que isso não é uma ciência inútil, não é coisa jogada fora, mas isso aumenta o nosso conhecimento, e despertado em vocês essa curiosidade também de entender um pouco mais, né, de onde viemos, como as coisas funcionam, e de entender esse momento interessante que a gente está vivendo, que abre uma nova perspectiva aí de como, né, a humanidade vai se posicionar nos próximos anos. Obrigado. Com certeza. Espero que vocês tenham gostado. Te agradeço mais uma vez também pelo convite. É sempre um prazer falar com vocês. Muito obrigada, professor. Eu só queria ler um comentário da Camila, que ela falou: professor, gostei demais do assunto. Talvez tenha sido a melhor palestra da semana. Parabéns. Acho que isso... Muito obrigado. Eu, pelo menos, sou suspeita para falar, mas para mim, realmente... Eu sou suspeita, né? Também, obrigada. Eu gosto. Mas eu espero que vocês tenham gostado, gente. E quem quiser, fica à disposição, pode me mandar e-mail, tá bom? É sempre um prazer. Muito obrigada por ter aceitado o convite e por ter vindo mais uma vez na Semana da Química, né? Falar um pouco. Eu que agradeço. Veio quantas vezes vocês me aguentarem aqui, eu estou aqui, porque é sempre um prazer falar com vocês. Então tá ótimo. Muito obrigada, professor. Imagina. Agora a gente vai dar prosseguimento com algumas coisas. Se o senhor quiser sair, tá tudo bem. Que agora são coisas mais burocráticas mesmo. Tá bom. Obrigado, gente. Tá bom? Muito obrigada. Bom evento para vocês. Tchau. Boa noite. Então, gente, antes da gente passar para o sorteio, né? Eu queria aproveitar, né, que é a última palestra da Semana da Química e queria agradecer muito mesmo pela participação de todo mundo que a gente está acompanhando, né, a palestra, tipo, os formulários, e vocês estão aqui sempre, né? Então, muito obrigada pela participação. Os temas a gente escolheu eles com todo o carinho do mundo, pensando em vocês, do ensino médio, né? E a gente espera que vocês tenham se encantado pelo menos um pouquinho com a química e que saiam dessa semana com a consciência de que a ciência é muito mais do que a gente vê na escola, né? Que ela tem muitas aplicações, que ela é muito importante para a sociedade como um todo, assim como o Fábio estava falando e deixou bem claro, né? Que são coisas que a gente nem imagina, que a gente vê, tipo, a química, que é só, tipo, coisinhas se reagindo, que coisa chata, matemática, pipipipopopó, mas é muito mais do que isso, é muito bonito, né? E eu queria dizer também que se você que tem um sonho de ser um cientista, que não desiste, não. Eu sei que atualmente o cenário está muito, tipo assim, não está nada favorável para nós, né? Mas não desiste, segue seu sonho, segue continuando, segue lutando, que tenho certeza que cada um que está aqui tem uma perspectiva de futuro muito grande. Então, não desiste, gente. E aproveitem essas oportunidades. A gente espera que a gente encontre vocês nas próximas semanas da Química. E é isso. Fica aqui o nosso agradecimento da comissão. E espero que vocês tenham gostado um pouquinho. Muito obrigada pelos feedbacks e muito obrigada por tudo. E agora a gente passa para o sorteio, né?